Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos aqui estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2023 a lição de jovens ou a lição Conectar Mais Jovens da editora Betel, cujo tema é Jesus, Messias, Rei, Profeta e Sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. E a lição de hoje é a lição de número 10, que traz por título Jesus, o nome acima de todos os nomes. O texto de referência desta lição está registrado em Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 a 11. Então nós vamos estar estudando essa lição, vendo como Jesus se comportou após ter deixado o seu trono de glória para se tornar homem como nós e como ele abdicou, vamos dizer assim, todo o privilégio, tudo aquilo que ele possuía junto ao Pai, para tornar-se um como nós, sofrer tudo aquilo que nós sofremos, para que pudéssemos nos salvar. O versículo do dia diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Então é fato de que não existe nenhum outro mediador, nem outra medianeira. O único nome que está sobre todo nome, que tem poder, tanto nos céus como na terra, e embaixo da terra, e nas profundezas do mar, em todos os cantos do universo, é o nome do Senhor Jesus. Pois ele se tornou para nós a nossa salvação. Ele nos redimiu dos nossos pecados. Portanto, não deixando nenhuma brecha, nenhum adendo para que outra pessoa ou outro nome venha se portar ou se passar como sendo alguém que pode salvar. Ok, meus queridos? Nós temos ainda a verdade aplicada que diz que Jesus sofreu as mais terríveis humilhações e torturas, mas Deus o exaltou, dando-lhe poder no céu e na terra. Somente Jesus poderia cumprir esta função dos nascidos de mulher em toda a história da humanidade. Nenhum nome, nenhum homem nasceu e pôde completar a obra que Jesus completou. Todos os que tentaram, que foram heróis por alguns dias, meses ou anos, morreram e estão mortos. Mas Jesus, além de passar por todo esse processo de humilhação, de sofrimento, de perseguição e de tantas coisas, Jesus venceu não somente todo esse tipo de coisa que foi imputado a ele, como venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou, como vimos na lição passada. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, os três objetivos da lição de hoje, o primeiro deles é entender o senhorio de Cristo. Ele tornou-se Senhor de todas as coisas. Segundo, identificar que Jesus como Salvador do mundo. Então nós precisamos identificar Jesus como Salvador do mundo, tá certo? Ele é o Salvador do mundo, ou seja, não existe nenhum outro Salvador ou Salvadora que possa nos garantir a vida eterna, ok? E por último, compreender Jesus como Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se hoje existem senhores na terra, se hoje existem reis na terra, saiba que antes desses senhores e reis, o Senhor de todos eles. Eles não são absolutos, mas Jesus é absoluto. Louvado seja o nome do Senhor. E o momento de oração é para que o senhorio de Cristo seja por todos reconhecido. Oxalá que todos os homens e mulheres dessa nossa época, chamado de pós-modernidade, venha reconhecer o Senhor Jesus, Senhor das suas vidas, como único e suficiente Salvador. Para tanto, nós precisamos continuar pregando o Evangelho. Nós temos visto aí o descaso concernente a Cristo, a zombaria, mas nós sabemos, as pessoas escarnecendo do nome do Senhor Jesus, mas nós sabemos que um dia todo joelho se dobrará diante do Senhor e reconhecerá que Ele é o Senhor do universo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui, irmãos, em Atos, no capítulo 2, verso 36, aonde Deus fez de Jesus Senhor e Cristo. Então Deus recebeu esta honra por tudo que Ele fez por nós. Ele venceu.
ele pagou o preço que tinha que ser pago. E ele deixou para nós um legado. E ele mesmo diz: no mundo tereis aflição ou aflições, mas tende ânimo, eu venci. Então o Senhor Jesus tornou-se para nós um exemplo que nós precisamos ter sempre em mente e nos focar, que antes de reclamarmos por passarmos por alguma dificuldade, por luta, por problema, perseguição e etc, nós devemos sempre lembrar que Jesus passou por tudo isso e ele venceu. Isso é uma prova de que nós também venceremos. Em segundo lugar, ainda temos Atos 5:31, aonde Deus colocou Jesus como príncipe e salvador. Jesus tornou-se o príncipe, ele é agora príncipes, rei, sacerdote e muito mais do que isso, tornou-se o nosso Salvador. Em Mateus capítulo 1, 21, o seu nome será Jesus. Essa foi a promessa feita a José, quando José intentou ali abandonar Maria, ao perceber que ela estava grávida e não querendo difamá-la, pois isso é o que está registrado no texto ali de Mateus, o anjo aparece a ele e fala para ele: Maria realmente estava grávida, mas estava grávida de um ser especial, de Jesus Cristo, e que o seu nome seria Jesus. E a partir daí, José passou a conviver normalmente com Maria. Segundo os relatos bíblicos, José não conheceu Maria até que ela desse à luz a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Apocalipse capítulo 19:16, Jesus é apresentado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali no Apocalipse nós vemos o Senhor Jesus tendo todo o poder, toda a autoridade e governando não somente os céus, o universo, mas também a terra. Quando implantará o seu reino por 1000 anos, governará para os judeus e para toda a igreja do Senhor e para todo o povo. Aliás, a igreja do Senhor vai estar com ele nesse período. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda Atos capítulo 2:33, nós vemos Jesus sendo exaltado à destra de Deus, após ter vencido a morte, o inferno e tudo aquilo que foi imposto sobre ele, para destruí-lo, para derrotá-lo. Ele saiu vitorioso e, portanto, agora Jesus, ele é exaltado à destra de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor está à destra de Deus e intercede por nós como nosso advogado. Aliás, é o que o apóstolo João, ele diz ali na sua primeira carta, no capítulo 2. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus por tudo, irmãos. Porque mesmo diante das nossas falhas e fraquezas, quando reconhecemos as nossas fragilidades, o nosso estado de miserabilidade, nós temos a quem recorrer. Nós recorremos ao Senhor Jesus e por intermédio do Espírito Santo, que intercede por nós, muitas vezes com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos nos expressar. Então, isso prova de que esta confissão, ela chega diante do Senhor Jesus, que é o nosso advogado, e ele intercede diante de nós, diante do Pai por nós, para nos conceder o perdão das nossas falhas e fraquezas. O segredo que nós encontramos na carta de João, ou na epístola de João, é que não pequeis. A advertência é essa: filhinhos, não pequeis. Mas, como sabemos que vivemos num mundo corrompido e que estamos sujeitos ao pecado, às falhas e a tantas coisas, segue aí o conselho: mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Graças a Deus por isto, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, 1 Timóteo 6:15, Jesus, ele se torna o único Senhor poderoso. Não existe ninguém mais poderoso do que o Senhor. Ninguém, absolutamente ninguém. Nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, nem nas profundezas dos mares, nem em nenhum canto do universo. Não existe nenhum único Senhor que seja mais poderoso do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, a introdução vem dizendo que Jesus Cristo foi exaltado a ponto de ter o seu nome acima de todos os nomes, ou seja, seu nome é superior a qualquer nome, seja na terra, embaixo da terra, acima dos céus, e isso torna o seu poder, senhorio e reinado sobre
todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, é maravilhoso, é um privilégio muito grande para nós poder servir a um Deus poderoso como é o nosso. Saber que nós estamos guardados, saber que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Enquanto formos fiel ao Senhor, nos mantermos firmes nas suas promessas, guardando os seus mandamentos, amando o Senhor acima de todas as coisas, nós vamos estar com alguém que é muito mais poderoso. E isso me faz lembrar de um episódio que um tempo, há muitos anos, há muitos séculos, vamos dizer assim, quando aconteceu ali no povoado de Dotã. Os irmãos que conhecem bem as Escrituras já devem saber de quem eu vou falar. Então estava Eliseu ali, junto com seu moço, amanhece o dia, o moço de Eliseu sai para fora e qual não é a surpresa daquele moço ao perceber que tudo estava dominado, tudo estava cercado pelo grande exército da Síria. Eles estavam armados até os dentes, né? Com cavalos, com lança, arco, flecha, escudos, enfim, eles estavam ali para prender Eliseu. E aí o moço entra apavorado para dentro daquela tenda onde eles moravam e diz: meu senhor, nós vamos ser derrotados, vamos ser destruídos, não vai sobrar nada. E Eliseu estava tranquilo, sossegado, e ele naquele apavoramento, desesperado. Aí Eliseu, para acalmar aquele moço, ele fala, e aqui eu estou acrescentando aqui um pensamento, com certeza Eliseu disse: vem cá, e coloca a mão sobre aquele moço e ora: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E naquele momento o Senhor atende à súplica, à oração de Eliseu. E aquele moço pôde contemplar que, apesar do exército da Síria ser enorme, ser grande e estar totalmente armados, mas quando ele olha, ele percebe que havia ali um exército de anjos com espada de fogo, escudo de fogo, cavalo de fogo, muito mais poderoso do que aquele exército. Então a paz entra no coração daquele moço, porque ele percebe que o Senhor é mais poderoso do que qualquer exército que possa existir ou que já tenha existido na face da terra. E aí, para os irmãos que conhecem a história, sabe que Eliseu vai até o comandante daquele exército da Síria. Eles ficam momentaneamente sem entender o que está acontecendo e segue Eliseu até o rei de Israel. E lá eles preparam um banquete, enche a barriga deles e depois despede eles e manda eles de volta para casa. E nem uma gota de sangue foi derramada, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito importante a gente entender, para você pegar o gancho aí sobre esse tema maravilhoso que vamos estar estudando neste momento. O ponto-chave desta lição de hoje, irmãos, é Deus colocou todas as coisas subordinadas a Cristo. Ele é o Senhor de tudo e Rei do universo. E quando a gente fala em Rei do universo, a gente está falando de um todo. A Terra não está separada do universo, nós estamos dentro do universo, dentro de tudo aquilo que Deus criou. Então, quando dizemos o Senhor é o Rei do universo, nós estamos dizendo que Ele é o Rei de todas as coisas, inclusive da Terra. Ele é o nosso Rei. Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro ponto, nós vamos estar vendo aqui Jesus como Senhor dos Senhores. Nós já falamos bastante sobre isso. Então, o que nos leva a entender que Jesus hoje está sentado no trono celestial, ele está à destra de Deus, como já dissemos, e agora ele governa todas as coisas. Por isso, ele é o Senhor dos Senhores, ou seja, ele domina sobre tudo, sobre todos. Ele esteve com o Pai na criação, sendo assim Senhor do universo. Então, ele está de volta ao céu, ele venceu. Nós que conhecemos a história bíblica sabemos que não foi nada fácil para Jesus. Naquela oração do Getsêmani, Jesus, ele pede ao Pai que, se possível fosse, afastasse dele aquele cálice, que ele não precisasse beber. Mas ele sempre deixa bem patente, bem claro: mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O propósito de Deus era salvar a humanidade para se cumprir o que está escrito em João 3,16. Deus ama o mundo. E aqui nós estamos falando não de mundo cosmo,
Nós estamos falando de mundo, pessoas, né? Da humanidade. Deus ama as pessoas, poderia ser bem assim o texto. Deus amou as pessoas de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele acreditar ou nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse foi o propósito de Deus, e o seu Filho se colocou nessa brecha, dispôs a fazer esse trabalho. E ele vem, mesmo não sendo fácil, ele vai até o fim e ele consegue obter a vitória sobre todas as coisas. E nós louvamos a Deus por isso, porque sem ele nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Então, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, que sejamos fiel a ele até a morte, para que assim possamos obter a coroa da vida. Jesus, após a sua humilhação, ele foi exaltado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi ultrajado, rasgaram as suas vestes, bateram nele com uma cana, puseram uma coroa de espinho, fizeram ele arrastar uma cruz pesada, ele foi chicoteado, enfim, ele sofreu tudo aquilo, era para nós sofrer. Era nós que estávamos condenados à morte eterna. Então Jesus assumiu o nosso lugar. E aí o profeta Isaías descreve isso muito bem. Ele foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Digo que pertencia a nós, ele tomou sobre si. E a paz que ele tinha, ele deu para nós. Foi uma troca talvez até injusta, mas uma coisa é certa. O Senhor tinha um objetivo. E o objetivo do Senhor Jesus era reconciliar o homem com Deus, trazendo o homem novamente àquele estado primitivo da forma como foi criado o homem lá no Éden. E graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que nós alcançamos esse privilégio. E Jesus, como diz aqui, ele foi exaltado após ter passado por toda essa humilhação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos ainda, em segundo lugar, que Jesus, ele recebeu o reconhecimento de todos os seres, não só no passado, quando ele ressuscitou, da igreja e de mais de 500 testemunhas, como vimos na lição passada, que estiveram com ele, pois o Senhor Jesus, após a ressurreição, esteve com a igreja, com os discípulos e com todos aqueles que o acompanhavam por mais ou menos 40 dias. Então, irmãos, mesmo que todas as autoridades, a religião da época tenha trabalhado, tenha subornado, tenha corrompido para negar a ressurreição de Jesus, Jesus foi exaltado pelos seus e será exaltado e reconhecido naquele dia, quando o texto bíblico diz que naquele dia todo joelho se dobrará, aleluia, dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra se dobrarão ao nome do Senhor e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, conforme registra Filipenses capítulo 2, versículos 10 a 11. Meus amados irmãos, hoje as pessoas negam Jesus, hoje as pessoas difamam Jesus, hoje as pessoas escarnecem Jesus. Está aí o carnaval, as maiores aberrações estão fazendo aí com o nome do Senhor Jesus, com Cristo. Mas vai chegar um dia, se essas pessoas não se arrependerem, em que elas verão o Senhor e elas o reconhecerão como Senhor dos senhores, Rei dos reis, e eles se dobrarão diante do Senhor e confessarão o seu nome. Oxalá que essas pessoas que hoje vivem, eu não vou dizer que elas são ignorantes, porque nesse tempo modernidade, o evangelho está sendo pregado de todas as formas, através do rádio, da televisão, através dos vídeos como esse que nós estamos fazendo aqui, ensinando, mostrando. Então eu não acredito que em pleno século XXI, o nosso país ainda exista pessoas ignorantes acerca das coisas de Deus. O que acontece é que muitas pessoas têm feito uma escolha, e as pessoas escolhem viver a vida pecaminosa, porque esta vida é fácil de viver, essa vida não requer nenhum tipo
de responsabilidade e muitas vezes levam o nome de Jesus a uma situação vexatória, como nós estamos vendo nesse carnaval de 2021. Jesus é poderoso para transformar através do Espírito Santo essas vidas, tendo misericórdia delas, para que elas venham ao conhecimento da verdade. Pois o Senhor Jesus diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe nenhum ser que deixará de se curvar diante do senhorio de Cristo, o que significa dizer que o seu senhorio aponta o ponto mais elevado da salvação. Dentro da visão apocalíptica, observamos que Jesus será reconhecido como Senhor toda a terra. Por mais que a ciência e as pessoas neguem sua existência, chegará o dia em que todos terão que reconhecê-lo como o Messias. Inclusive o povo judeu. Como vimos em lições anteriores, eles não reconheceram o Messias, até por conta da visão distorcida que eles tinham, melhor dizendo. Então não reconheceram o Messias, mas naquele dia eles o reconhecerão e cairão de boca no pó, clamando por misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo moderno será melhor quando reconhecer que Jesus é Senhor de todas as coisas, único Salvador e Rei, todos os reinos do mundo. Esta é uma frase dita por John Stott. Então, esse mundo moderno, ele só será melhor quando reconhecer que Jesus é Senhor de todas as coisas. Infelizmente, muitos não acreditam nisso e não acham que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Mas no dia que eles reconhecerem, eles vão fazer parte de algo maravilhoso que somente aqueles que conhecem o Senhor Jesus sabem distinguir. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo tópico, nós vemos aqui Jesus como Salvador. Esse foi o ponto principal da vinda de Jesus ao mundo. Jesus não veio para mostrar que era um ser que podia perder a vida física e recuperá-la de volta, ou seja, que teria poder sobre a morte. Mas Jesus veio com um único objetivo, de salvar o homem dos seus pecados, reconciliar o homem com Deus. E aí diz aqui o comentarista que o próprio Jesus deixou claro ao dizer que só existe um caminho para Deus, ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, conforme registra João 14, verso 6. Então, não existe outro caminho, não existe outro mediador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer andar por um caminho que leva à vida eterna, Jesus é esse caminho. Só existe dois caminhos. A Bíblia diz que para o sábio entendido, o caminho da salvação é para cima, para se livrar do inferno que está. Quando a gente fala de inferno, a gente está falando de morte, de sepultura. Isso no grego, no hebraico, no latim, né? Infernos, Seol, Hades e etc. Então, a gente fala de morte. Então, para o sábio entendido, o caminho da salvação é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. É necessário que todas as pessoas tenham conhecimento dessas verdades, que para chegar a Deus é preciso passar por Jesus. Não existe a Maria, o Antônio, o José, o Pedro, o João, que possa abreviar ou criar um atalho para chegar até Deus. Tem que passar por Jesus. Jesus é o Salvador. Jesus é o caminho. E sem ele nós não vamos a lugar nenhum. Se não trilhar este caminho, o resultado é cair na sepultura e ter a morte eterna. Uma morte eterna separada de Deus. Não é que morre a morte eterna, aqui é um sentido figurativo. A gente fala de morte eterna, mas na verdade é uma separação, porque o espírito não morre. É lógico que o corpo morre. O corpo morrendo, ele volta ao pó, porque é pó e ao pó tem que tornar. Porém, na ressurreição, essas pessoas que não reconheceram Jesus como Senhor e não entraram pelo caminho que é Cristo, eles vão receber seus corpos sim também, mas receberão seus corpos danificados. Não terão aqueles corpos glorificados como terão aqueles que estão em Cristo e que hoje são novas criaturas. Então essas pessoas, elas serão lançadas para longe de Deus, elas irão para um lugar terrível e ali elas vão viver eternamente sofrendo.
Tem pessoas que hoje se levantam, mas Deus não é tão injusto para fazer isso com a sua própria criatura. Mas Deus deu o livre-arbítrio. É preciso a gente entender isso. Deus deu um livre-arbítrio, o direito de escolha. Então você escolhe o caminho que você quer seguir. O que você fizer, você é o único responsável. Deus não vai atalhar você e impedir que você faça ou deixe de fazer isso ou aquilo, porque você tem essa liberdade de escolha. Agora, tudo que você fizer, seja bom ou ruim, um dia você prestará conta diante de Deus. Essa é que é a grande verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por outro lado, o nome de Jesus tem poder. E tanto tem poder que é através do nome de Jesus que os demônios são impelidos, as enfermidades são expelidas, todo ser se curva diante deste nome glorioso, porque realmente o nome de Jesus tem poder. E o comentarista ainda diz que durante um sonho dado a José, quando este planejava deixar Maria devido sua gravidez, o anjo do Senhor lhe disse que o nome do menino seria Jesus, pois este salvaria o seu povo dos seus pecados, conforme registra Mateus capítulo 1, 21. O ofício, ministério e o destino de Jesus estavam determinados. Pedro, em sua pregação, afirma que em nenhum outro a salvação, nenhum outro nome há que possa nos salvar. Atos 4, verso 12. O nome de Jesus tem poder para nos salvar dos espíritos imundos, conforme está registrado Mateus 15, 21 a 28, das enfermidades físicas, Mateus 9, 18 e 26, enfermidades físicas da alma, do pecado, conforme Mateus, capítulo 9, verso de 1 a 8. Então, o nome de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados, nos libertar dos demônios, das prisões, quebrar as cadeias, romper as correntes, derrubar as muralhas de bronze, enfim, curar as nossas enfermidades físicas e as enfermidades da alma e perdoar os nossos pecados. Então, meus amados irmãos, esse nome poderoso, esse nome é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O interessante, irmãos, é que nós que já aceitamos Jesus como Salvador, nós temos a liberdade de nos aproximar de Deus. O escritor aos Hebreus diz que hoje nós podemos nos aproximar do trono da graça com o rosto descoberto. Ou seja, nós não precisamos de mediador, de medianeira, não precisamos colocar um véu como antigamente era necessário. Por quê? Porque nós temos franqueada a nosso favor o caminho que nos leva a Deus. E o Senhor diz que tudo que nós pedirmos em seu nome, Deus o fará para que o nome de Jesus seja glorificado. Tudo que pedirmos a Deus, o Senhor Jesus fará para que o nome do Pai seja glorificado. E sucessivamente. Então nós temos liberdade de chegar a Jesus e pedir a Ele com um coração sincero, quebrantado, dizer: Senhor, tenha misericórdia, me ajuda, me liberta disto, me liberta daquilo, tira de mim este vício, eu não consigo, eu já lutei, eu estou lutando, mas eu não consigo me desvencilhar desse vício, disso que está me prejudicando, mas através do teu nome, do teu Santo Espírito, me dê graça, me dê força, me liberta, porque há muitas coisas, irmãos, que nós queremos resolver com a força do nosso braço, com a força da nossa psique, da nossa mente, mas nós não conseguimos, porque são coisas que estão além da nossa capacidade, e é somente através do nome do Senhor Jesus e com a ajuda do Espírito Santo é que realmente nós podemos nos libertar, ok? Nós vemos ainda que além do nome do Senhor Jesus ter poder, tudo que nós necessitarmos, Ele também é. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a única porta de acesso a Deus. E foi Ele quem abriu o acesso a Deus através do seu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue, irmão. E através do seu sangue nós fomos purificados todos os nossos pecados. Louvado seja Deus. Não importa quão grande era o seu pecado, não importa qual era a cor do seu pecado, mas através do sangue de Jesus nós fomos purificados, fomos alvejados, recebemos vestes de salvação, nosso nome foi escrito no livro da vida. Hoje somos filhos de Deus, somos irmão de Jesus, ele se tornou primogênito, somos príncipes, aleluia, porque Jesus se tornou rei e senhor
dos senhores. E nós somos príncipes, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O privilégio que temos, irmãos, é tão grande que a nossa mente finita muitas vezes não é capaz de assimilar tudo aquilo que nos aguarda na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por outro lado, Jesus também, ele, como Rei dos Reis, ele se tornou alguém que não precisa temer como no passado temia. Olha, irmão, nós vemos na história, inclusive na história da Idade Média, que os reis se estabeleciam através da guerra. Era uns guerreando contra o outro, era um tomando o reino do outro para poder tomar posição. Então, quer dizer, naquele tempo não tinha paz, não existia um reino de paz, porque os reinos eram conquistados através das guerras, mediante muitas matanças, muita mortandade, muito sangue, sabe? Era uma coisa cruel. Agora, Jesus, como Rei dos Reis, ele está numa posição de paz, embora que o mundo ainda esteja guerreando, esteja travando batalha, um invadindo um país do outro, o outro querendo isso, querendo aquilo, e nós estamos vivendo num período de guerras, não no nosso país propriamente dito, mas estamos aí vivendo período de guerra em outras nações, mas o Senhor Jesus se tornou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e um dia ele estabelecerá o seu reino eterno, ele estabelecerá um reino milenial na terra, aonde haverá paz e aonde haverá justiça, e não haverá rei se degladiando, querendo tomar o reino do outro, querendo dominar tudo e todos, porque o Senhor Jesus tem o poder e tem o controle de toda a situação. Diz aqui, os homens de forma irônica escreveram uma epígrafe na cruz de Jesus que o identificava como Rei dos Judeus, mas Deus o colocará como Rei e Juiz sobre toda a terra. Nenhum império terreno se assemelha ao reino de Deus, pois este reino não terá. Todos os reinos da terra teve um fim. E os que não tiveram ainda um fim, já não têm tanta influência como antigamente. Até porque mudou muita coisa. Hoje nós temos aí o sistema presidencialismo e outros. Então, muita coisa mudou. E alguns reis ostentam apenas aí um título, mas já não tem aquele poderio que tinha há muitos e muitos anos atrás. Um outro ponto, vem nos falando aqui sobre que o reino do Senhor Jesus será eterno. Nós vemos aí que desde o estabelecimento da monarquia em Israel, nós percebemos os altos e baixos de uma nação, bem como a vida descompromissada de seus reis. Outra característica marcante é a transitoriedade de seus domínios e reinado. Porém, as Escrituras nos garante que Jesus reinará eternamente. Seu reino não terá fim. E aí, quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós vamos ver ali a mesma coisa que eu acabei de falar. Eles viviam sempre em guerra, sempre lutando para poder manter-se no poder, para poder conquistar, e muitas vezes perdiam, eram escravizados, muitos morriam, e assim viveram até os dias de hoje, vamos dizer assim, né? Hoje tem um sistema de primeiro-ministro lá, as lutas não cessaram ainda. Eles vivem ainda sempre em confronto uns com os outros ali, principalmente com a Palestina. Os irmãos que estudam a Bíblia, que conhecem bem da teologia, sabem perfeitamente o que eu estou dizendo. Mas a verdade, irmãos, é que o Senhor Jesus, o seu reino será eterno e nunca terá fim. Nunca vai surgir na história alguém que possa dominar o Cristo e assumir o seu lugar. Não vai existir, porque Jesus se tornou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele venceu todas as coisas para a glória de nosso Deus. Em segundo ponto aqui, no terceiro tópico, ponto 2, o Senhor se tornará um rei que julga com retidão. Jesus foi considerado réu de morte perante o Sinédrio, conforme registra Mateus, capítulo 26 e verso 66. Hoje ele é o nosso advogado, conforme registra 1 João, capítulo 2, verso 1. Mas ele será também constituído rei e juiz de toda a terra, e a base do seu trono é justiça e juízo, conforme registra o Salmo 89 e versículo 14. Todos aqueles que foram desobedientes ao Evangelho, ao se rebelarem contra Deus, serão julgados e condenados. No reino de Deus não haverá espaço para a corrupção. Além de rei, ele será juiz de toda a terra. E a Bíblia diz que as nações andarão na sua
luz, conforme Apocalipse capítulo 21, verso 24. Hoje nós temos um mundo corrompido, as pessoas se corrompem, as pessoas enganam, a mentira hoje se torna verdade, a verdade se torna mentira, e enfim, a coisa desgringolou. Nós vivemos num mundo caótico, mas naquele dia o Senhor, ele será rei e juiz. Ele governará com justiça, e todos aqueles que blasfemaram, todos aqueles que desvalorizaram o Senhor, que andaram uma vida contrária à vontade de Deus, eles serão julgados pelo Senhor e pagarão o preço, porque naquele dia, diante do seu reinado, no seu reino, não haverá a corrupção, a mentira, o engodo. Tudo isto vai ser julgado e condenado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, é importante meditarmos nestas coisas. Quando a gente percebe que no mundo de hoje, a gente muitas vezes é discriminado, é deixado de lado, é humilhado, as pessoas muitas vezes não te valorizam, não somos muitas vezes valorizados pelo que somos, pelo que temos, mas um fato é que um dia nós vamos estar na presença do Senhor Jesus. E tudo isso que acabamos de ver aqui nesta aula prova que o Senhor Jesus, ele tem o cuidado do seu povo. Ele está cuidando do seu povo, mesmo vivendo em um mundo caótico, mesmo vivendo num mundo pecaminoso, cheio de miséria. Nós estamos sendo assistidos 24 horas por dia, dioturnamente pelo Senhor, pois a sua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Se estamos de pé por conta da bondade, da misericórdia de Deus que tem nos sustentado. Louvado seja o nome do Senhor. E porque temos nos firmado nessa esperança, a esperança de um tempo melhor, de um reino de paz, de prosperidade e de tudo que muitas vezes sonhamos e almejamos nesta vida e que tem se tornado impossível. Mas um dia isso se tornará possível, porque o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Portanto, a conclusão diz que todos os homens e seres vivos que existem reconhecerão o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós chegamos à conclusão desta aula, rogando a Deus que venha através do Espírito Santo falar mais forte no teu coração, te trazendo maiores esclarecimentos acerca destas verdades. E que, se for a vontade do Pai, estaremos de volta numa outra oportunidade com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical.